Fala pessoal, tudo bem? Olha só, uma decisão do ministro Edson Fachin pode explodir uma verdadeira bomba que vai causar um atrito gigante entre a frente parlamentar do agronegócio e o STF e o próprio governo Lula. O atrito, a confusão se dá em torno do direito de propriedade. E aí, ah, pessoas do agronegócio da região do Paraná já estão falando em comunismo implantado no Brasil. A gente vai tratar disso aqui. Também vamos falar de coincidências, né? Como a vida política tem coincidências. Vamos citar aqui para vocês uma relação de uma pessoa ligada ao Davi Alcolumbre com o governo federal. Nada ilícito, mas muita coincidência acontecendo. Enfim, vamos falar do monarca aqui também, que está tentando um jeito aí de não ser sufocado e calado. Tudo isso é pauta aqui do nosso editorial. Então seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos começar falando aqui do Davi Alcolumbre, pessoal. Você deve lembrar da figura do Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é uma figura que se destacou durante o tempo que era presidente do Senado Federal. E aí não se engane, continua com um poder extremo ao lado do Pacheco. Digamos que ele é o vice-presidente do Senado Federal e do Congresso Federal, porque ele tem um poder de persuasão, um poder de diálogo muito grande. E aí, uma empresa conseguiu uma licitação, uma bagatela, pouco dinheiro, 354 milhões de reais, com o governo Lula, junto ao DENIT. Adivinha quem é esse dono da empresa? O suplente do Davi Alcolumbre. A empresa LB Construções, pertencentes a Breno Chaves Pinto, que é do União Brasil, do Amapá, ele é o segundo suplente do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil. Firmou contratos no final de 2023 e início de 2024 para obras no valor de 354,5 milhões de reais com verba federal durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações foram divulgadas pela Folha de São Paulo. A empresa conquistou um contrato de 268 milhões com o Departamento Nacional de Transportes, o DENIT, em parceria com outras empresas, e ganhou 3 editais da Companhia de Desenvolvimento de Vales do Vale do São Francisco e Parnaíba, a Codevasf, totalizando 86,5 milhões de reais. Pois é, a Codevasf quase que não é alvo, de críticas aí, de suspeitas de corrupção, mas tudo bem. O questionamento que eu faço aqui para vocês é, gente, 220 milhões de pessoas no Brasil. Quantas empresas de construção não existem no Brasil? É muita coincidência, mas muita coincidência que logo um suplente de senador aliado ao Lula tem a sorte ou a competência de ganhar licitações junto ao governo. Você não acha que é uma coincidência muito, muito grande? Pois é. Pessoal, agora outro ponto sério que nós temos que fazer uma discussão é essa decisão do Edson Fachin, que é um verdadeiro desrespeito ao Congresso Nacional e que, com toda certeza, vai causar uma zona de conflito aqui entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, e o Supremo vai entrar em atrito aqui. Matéria da revista Oeste, eu sempre citando a fonte para vocês, o ministro Edson Fachin autorizou a demarcação em área de conflito no Paraná e Frente do Agro reagem. O que aconteceu? Vocês viram eu falar por muitas vezes aqui do marco temporal, ou seja, os índios não poderiam invadir mais terras para demarcar terras indígenas, uma vez que só os índios que estavam nas terras em 1988, quando criou a Constituição, é que tinham direito às terras. O STF desrespeitou esse entendimento. O Congresso Nacional deu a resposta criando a lei, e o STF, mais uma vez, desrespeita. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu processos que interpelavam a demarcação da terra indígena Tecoa-Guaçu-Guavira, no Paraná. A área é alvo de conflito entre indígenas e produtores locais. Fachin também derrubou decisões que impediam a FUNAI de dar andamento ao processo que acionou a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do CNJ, a fim do órgão buscar o consenso entre as partes.
o ministro acolheu um pedido das comunidades indígenas Avá Guarani na segunda-feira, dia 15. O magistrado está de plantão durante o recesso do judiciário, que termina em fevereiro. Na ação, os indígenas alegam que ataques recentes de violência agravaram a situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar e que decisões judiciais suspenderam o próprio processo de demarcação sem a participação ou intimação das comunidades. Então foi o seguinte: decisões judiciais definiram a suspensão do processo de demarcação de terras indígenas. Reconheceu que não era o caso deles estarem demarcando terras indígenas. O Fachin deu o prosseguimento ao processo, dizendo que sim, eles vão poder continuar com a demarcação das terras indígenas. E se essa demarcação das terras indígenas acontecerem, os fazendeiros vão perder a área lá. E aí, o Pedro Lupion, que é o deputado líder da Frente Parlamentar do Agronegócio, a FPA, fez uma manifestação sobre o caso que eu queria que vocês assistissem aqui comigo. Extremamente grave ocorrendo no estado do Paraná, mais especificamente no município de Guaíra. Aquilo que nós da FPA alertávamos todos os dias está acontecendo. O desrespeito total ao direito de propriedade. Índios, aliás, ditos indígenas, vindos do Paraguai em grande maioria, estão invadindo propriedades privadas e produtivas, agredindo produtores rurais, cárcere privado, ameaças e tudo isso com proteção do Estado, inclusive com apoio do Judiciário. O que nós vemos aqui é uma verdadeira barbaridade. Olha a situação desse senhor. Ele foi sequestrado, ele foi agredido, teve suas costas queimadas com um facão quente, simplesmente por ser um produtor rural. Essa senhora, emocionada, chora quando vê seu marido ser salvo por uma bênção divina, um livramento divino, em que a bala passou perto do seu peito quando ele foi alvejado por ser um produtor rural na região. Eu preciso fazer até um adendo aqui, abrir os olhos de vocês para alguns pontos, para que vocês entendam. Nós não estamos falando daquilo que a esquerda odeia, de produtores rurais, grandes produtores do agro, grandes ricaços, não. Nós estamos falando de pessoas simples, da comunidade, pessoas que têm ali o seu cantinho para poder plantar e produzir. E aí, essas pessoas estão sendo vítimas hoje do Estado também, dos índios e do Estado. E aí você imagina a seguinte situação: você trabalha a sua vida inteira para construir o seu pedacinho de chão, a sua rocinha, a sua terra, poder produzir ali, fazer com que aquilo dê resultado, e de repente vem um grupo de índios, invadem, praticando terrorismo, e o Estado conivente com isso, e decisões do judiciário corroborando com esse absurdo. O desrespeito ao direito de propriedade é absurdo e não cabe, em pleno 2024, a gente ter que conviver com uma situação como essa. Para piorar toda a situação, após um juiz corretamente na região ter suspendido as demarcações daquela região por não ter os documentos reais, por ter dúvida em relação aos laudos antropológicos e por efetivamente respeitar o direito de propriedade, o ministro Edson Fachin do STF, infelizmente, ouvindo apenas um lado da história, ouvindo apenas o lado dos indígenas, suspendeu a decisão. O que a gente está preocupado é que cumpra-se a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional com ampla maioria. Nós aprovamos na Câmara e no Senado a lei do marco temporal, em seguida ela foi vetada pelo Lula. Depois do veto do Lula, nós demos uma lavada de votos na derrubada desses vetos. E hoje ela foi promulgada e ela vale. É uma lei válida, uma lei vigente, que nós aprovamos no Congresso Nacional e que tem que respeitar o direito e propriedade das pessoas. Aí o STF está em recesso. A esquerda judicializou o tema, questionando a constitucionalidade da lei. Nós fizemos o mesmo, questionando a inconstitucionalidade, ou seja, dizendo que a lei é constitucional. Caiu por ministro Gilmar Mendes, seu relator, das duas ações. Enquanto isso não for julgado, não cabe ao ministro Edson Fachin tomar decisão monocrática nenhuma e gerar mais um transtorno e mais uma situação de insegurança na região de Guaíra. O governo do estado do Paraná está trabalhando. Nós temos apoiado toda a questão, junto com o prefeito Trento, prefeito Heraldo Trento de Guaíra, que tem nos pedido socorro. A Federação de Agricultura do Paraná tem ajudado nisso. A nossa Confederação Nacional de Agricultura, através dos nossos advogados, tem nos ajudado nisso, e nós estamos buscando soluções para essa questão. No meu ver, a única solução é o respeito ao direito de propriedade.
Mobilização grande na cidade de Guaíra, audiência pública importante, que secretários de Estado vão participar, junto com produtores, junto com sindicatos, para que a gente possa achar uma solução para esse tema, porque, infelizmente, mais uma vez, com o apoio do governo federal e o apoio irresponsável do Supremo Tribunal Federal, essas invasões estão sendo legalizadas. Arrepio completo da lei, que não cumpre o mínimo do que diz a nossa Constituição em relação ao direito de propriedade. Vamos lá. Falas bonitas do Pedro Lupion, mas vocês sabem o tom crítico e sério que eu sempre levo nesse canal aqui. Mas por que a frente do agronegócio ainda não paralisou as pautas do Congresso Nacional? Tá, por que a frente do agronegócio não pressiona o governo Lula para que tome medidas para fomentar o agronegócio e que impeça esses absurdos? Pressionando, derrubando tudo mesmo, impedindo toda a votação. É para isso que serve a oposição. Tá, cadê essa oposição? Então, assim, quem vai sofrer é esse senhorzinho que você viu aqui de costas queimadas com um facão. É isso que acontece. Então, assim, é muito grave onde o nosso Brasil está chegando. E, assim, entendam uma coisa. Eles têm um modus operandi, um modo de agir. A primeira coisa que eles fazem para acabar com a estrutura social é atacar a propriedade. Atacou a propriedade, os bens privados da pessoa, ela destrói a pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse cara aqui, ó, o Monark. O Monark, eles partiram para cima dele com tudo. Por quê? Por dar opiniões. E diga-se de passagem que eu não concordo com todas as opiniões do Monark. Eu discordo de muitas. Mas isso não quer dizer que ele não possa dizê-las. E aí, são multas e mais multas e vão destruir por completo tudo que ele pode produzir de renda. Ele ganha dinheiro sendo um comunicador. E aí, esse lado, não basta calá-lo, tem que impedir também que ele ganhe dinheiro nesse segmento. É um modus operandi. E aí, o Monark tenta se reinventar, foi embora para os Estados Unidos, banido do YouTube, Monark cria plataforma 100% livre de censura. Na segunda-feira, Bruno Ayub, influenciador digital conhecido como Monark, disse numa publicação no seu perfil do Twitter que criou uma plataforma para competir com o YouTube e fugir da censura do STF. Ironizando seus críticos, Monark disse que fez isso porque é detentor dos meios de produção. O podcaster havia sido banido da rede social em 2022, quando numa discussão sobre liberdade de expressão e regimes totalitários, como o comunismo, disse que deveria existir um partido nazista legalizado no Brasil. Eis aí que eu não concordo com as falas do Monark e discordo veementemente com um monte de fala. Essa fala do Monark mesmo é uma das falas que eu discordo demais. Mas isso não dá aso a criar medidas ditatoriais para fazer o cara calar. Porque hoje, se você for parar para pensar, hoje as drogas são criminalizadas no Brasil. É crime usar drogas. E você discute abertamente a liberação das drogas. E o debate público acontece. Hoje é crime. O terrorismo é crime. E tem gente defendendo publicamente o Hamas. Sabe? Então, assim, quem é que diz o que você pode dizer, o que não pode dizer, se é ou se não é? Se não um debate público. O debate público tem que ser amplo, tem que ser um debate que realmente... Sabe, hoje você vê deputados defendendo a possibilidade do roubo legalizado, uma pessoa entrar dentro de um comércio e roubar ali, e sair com aquilo e falar que é estado de necessidade. E fica por isso mesmo. Então, assim, a gente tem 2 pesos e 2 medidas e isso nos preocupa muito, muito mesmo, no Brasil atual que vivemos, tá? Enquanto isso, partindo para mais uma matéria, alguns podem fazer a torta e a direita o que querem e a turma da esquerda só passando pano para eles, como, por exemplo, o presidente de Cuba. A ONU, até que enfim, né, acusou Cuba de repressão religiosa e prisões arbitrárias. A ONU insiste em passar pano para vários ditadores por aí também, tá? Mas dessa vez a ONU fez uma nota ali, né, contra o governo de Cuba, porque tá perseguindo religiosos. E aí a gente vai falar sobre como isso aqui pode chegar aqui na nossa porta, tá?
O governo de Cuba enfrenta acusações da ONU relacionadas à repressão religiosa, conforme revelado em uma carta tornada pública nesta segunda-feira. A comissária especial para a liberdade de crença e religião da ONU, Nazila Ghania, juntamente com outros especialistas, detalhou em novembro do ano passado os padrões de assédio, prisões arbitrárias e maus tratos contra líderes e membros religiosos na ilha comunista. A mesma coisa acontece com a Nicarágua. Então, se você é religioso, líder religioso, lá você vai ser preso, seus bens vão ser confiscados, você vai perder tudo, você vai ser preso, ridicularizado em praça pública pelo próprio governo. A Nicarágua faz isso. Cuba faz isso. Venezuela já está partindo para esse lado. E aqui a gente viu agora, recentemente, grandes figuras do PT falando que a culpa da esquerda ter caído é exclusivamente os evangélicos e que a esquerda deveria ter combatido os evangélicos da forma certa. Então, meu amigo, é questão de tempo para que esse tipo de notícia que aparece em Cuba esteja batendo na sua porta logo, logo, se a gente não abrir os olhos. O direito de propriedade já está indo. A gente mostrou para vocês. Aí vem também a questão da liberdade religiosa. A liberdade de expressão já não existe mais no Brasil. Então, eis que estamos adentrando cada vez mais em um sistema perigoso de ser. Abraço, pessoal. Fica com Deus.